Boa noite, hoje é terça-feira, 30 de janeiro de 2018. Planeta Letra já está no ar pela Top Web TV, com Lígia Fiori e comigo, o Haddad. Você já sabe, Planeta Letra é um programa que trata da educação no Brasil, suas dificuldades e as soluções possíveis. Hoje nós trataremos sobre inclusão na educação e nós temos um convidado especial, Guto Silva, de Florianópolis. Guto, muito bem-vindo ao nosso programa, um programa em que o Ucho e eu abordamos as questões da educação e a partir de agora esse programa tem um novo formato. Nós vamos sempre falar de questões gerais da educação, dar uma notícia, promover uma sugestão, mas a gente criou um bloco, que é o Bloco da Inclusão, que é permanente. Todo programa a gente vai falar sobre inclusão, né? E por conta disso, nós convidamos você. E você vai contar agora, para todo mundo que está nos assistindo, por que o tema inclusão, Guto, tem a ver com você, com a sua vida. Primeiro, uma boa tarde. É um prazer estar aqui. Inclusão porque, apesar de não dar para ver, eu sou cadeirante há 20 anos devido a um acidente de motocicleta, que foi bem complicado para mim. E a partir daí, eu há 20 anos, eu vivo de cadeira de roda razoavelmente bem, digamos assim. Guto, depois desse acidente, quando você sofreu esse acidente, você já era casado, já tinha suas filhas? Não, já era divorciado, tinha minhas 2 filhas, Manuela e Mariana, e assim, estava meio por aí, andando de motocicleta, passeando, exatamente uma dessas que aconteceu. Quais, você, Guto, assim, enquanto cidadão, né, você teve que reaprender uma série de coisas na sua vida? Quase todas. Então, quando você não nasce cadeirante, você se torna um cadeirante, qual é o aprendizado? O que você teve que aprender? Por que dessa pergunta? Porque, assim, o que é que teria sido mais fácil para você se houvesse uma outra solução? Primeiro aprendizado, ter paciência com a falta de educação. Há 20 anos atrás, obviamente, era tudo muito mais complicado. Acesso, a inclusão realmente como deve ser. Eu, como conheço muita gente na cidade, eu até participei de alguma coisa, como rampas mais acessíveis nas calçadas, banheiros para que o cadeirante possa usar, porque antigamente essa adaptação de só abrir a porta um pouco maior realmente não serve. Então, tem espaço. Então, acho que há 20 anos atrás eu passei bastante dificuldade. Eu acho que hoje a gente está evoluindo um pouco. Em termos de políticas públicas, né? Ou em termos de espaço público, a gente citou o banheiro, né? Você fala da porta, né? Porque acho que quando fala de cadeirante é a porta, quer dizer, não é só isso. Mas e o resto que o cadeirante faz, que é igualzinho que a gente faz? Como seria essa adaptação? Né? Essa questão, você falou, a falta de educação. Essa questão do respeito ao atravessar a rua, essa guia de baixada, como é que é isso? No trabalho, Guto, eu sei que você dirige, você tem um carro adaptado. Então, assim, como é que foi essa transformação, Guto? Como é que diz? Você vai mudando a tua vida toda para... Na realidade, você tem que se adaptar, porque o mundo não é adaptado para você. Você tem que se adaptar às condições. Infelizmente, nem todo mundo que tem no poder público tem essa visão. Vamos facilitar. Tem que ser através de pedido, tem que ser através de muita burocracia, que você aí consegue encaixar. Por exemplo, vaga para deficiente, a famosa vaga para deficiente. Eu, deficiente, ganhei 7 multas em vaga de deficiente. Por quê? Porque o meu carro, a pessoa chegou lá e o meu carro está adesivado, está com todo direitinho. Mas o militar chegou lá e multou. Você sendo cadeirante, você tendo o papel do cadeirante, o adesivo e multou? E o pior, você recorreu e perdeu.
São 7 multas. Qual a alegação, Guto? Aí assim, bate a foto de você do lado do carro. Eu recebi um monte de histórias de ficar assim, revoltadinho. Mas no fim, você acaba pagando para não estender muita coisa. Perde-se respeito por causa disso. Então teria que brigar mais por esse tipo de coisa. Eu hoje já brigo um pouquinho mais, sabe? Antigamente eu era mais passivo. Paga e deixa. Agora não, agora eu vou um pouquinho mais além. Até para poder exigir respeito, né, para a nossa questão. Hoje existe, devido aos acidentes de motocicleta, existe um número muito grande de deficientes. Então, a população deficiente aumentou demais. Então a gente está meio que brigando para ter um certo respeito. Puxo, eu conheço você o suficiente para saber que você está muito indignado com essa questão das multas, né? Eu queria ouvir você um pouco nessa questão de que quem não é deficiente usa a vaga do deficiente e tem um alerta, tem não sei o quê, mas é um deficiente físico, um cadeirante dizendo para gente que tomou 7 multas porque ele parou no lugar que é destinado a ele, luxo. Olha, toda vez que eu me deparo com uma esdrúxula, eu sempre aciono uma frase ótima do jornalista Zé Simão, que é colunista da Folha de São Paulo, da Band News. Ele diz que o Brasil é o país da piada pronta. Às vezes escrevo que aqui é o paraíso do faz de conta. Faz de conta que está funcionando e é assim que é a realidade brasileira. Essa questão da multa, esses recursos, eles servem simplesmente para cumprir tabela. Porque, no fundo, o Brasil inteiro é assim. Eu, uma vez, tive esse problema, eu parei numa vaga no Parque de Ibirapuera, não tinha nenhuma marcação no solo, né? Até porque eles colocaram asfalto em cima da terra e, obviamente, que o asfalto se desfez. E a moça, a agente de trânsito, foi lá, me multou, porque eu parei na vaga de idoso. Falei, mas não está marcado que é a vaga de idoso, não tem nada, está na terra, como é que está marcado? Não, mas o senhor tinha que entender que é vaga de idoso. Falei, não, mas a placa do idoso está daqui para frente, aqui, né, desse ponto para a direita, do ponto para a esquerda, não, mas não está. Eu recorri, mandei foto, fiz um dossiê, resolveu, multado, tipo, pagar. Assim. Olha, é de uma enorme, né? Se depara com isso. Quer dizer, o Guto, cadeirante, portador de necessidade especial, tem ali o seu adesivo, obviamente que não conseguiu o adesivo na banca de jornal da esquina, foi lá, se cadastrou, apresentou a documentação, provou. Mas não adianta, o Brasil é assim. Eu acho que é um problema que vai muito além da burocracia do Estado, que é Você abordou um tema interessante e que eu me deparo com isso todos os dias e fico revoltado. Falta de educação. Né? Mas a falta de educação da população, do cidadão, não é só com aquele que é portador de necessidade especial. Né? É com todos. Né? Quer dizer, é o sujeito que joga uma bituca de cigarro pela janela. Eu fico profundamente irritado e sempre questiono o seguinte, e se passar um cadeirante aqui, como é que faz? Essa é a minha pergunta de todo dia. Porque em São Paulo sobram bares com cadeiras nas calçadas. E agora as pessoas se juntam nesses botecos e, não contentes, elas ocupam a calçada, elas ocupam parte da rua. Então, veja, posso te imaginar o quão difícil é cadeirante. Não é fácil. Né? Você se adaptar num país que não dá tanta importância, né? Não dá ao cadeirante, ao portador, todo o direito que ele tem. Né? Então você está vindo pela calçada, você se depara por uma legião de gente bebendo, você se preocupa. Quer dizer, compreender por qual razão o bar tem que avançar para a calçada. Se ele já tem um espaço dele, né, é uma coisa horrível. Outro dia eu estava... Mas aqui, o Brasil, para mudar, para a gente ser um país, eu acho que precisam
de mais 500 anos, né? E mais um outro Pedro Álvares Cabral, mas selecionar um pouco melhor a caravela, né? Porque a tripulação e os passageiros da caravela, certo? Olha, outro dia eu estava mexendo aqui no meu arquivo de fotos, eu até comentei depois com pessoas próximas. Eu estava organizando umas fotos e vi uma foto de Lausanne, que eu bati há 2 anos no inverno. É uma cidade que eu adoro, é o meu sonho de consumo, adoraria morar lá. Tudo funciona, aquilo é espetacular. E já era noite e tinha uma motocicleta. A motocicleta estava parada atrás do carro esperando o trânsito andar. Aqui no Brasil, não. Né? O Brasil passa entre os carros, se xinga. Quer dizer, é uma coisa horrível. Né? Agora, veja só. Eu não sei se essas multas suas já estão vencidas, já foram pagas ou já prescreveram, não sei o quê, mas eu me coloco à sua disposição para brigar com o Estado de Santa Catarina, político. Eu vou para cima dessas pessoas porque é inaceitável esse tipo de situação. É inaceitável, inaceitável. Quer dizer, o Estado é burro. Né? Além de burocrático, é burro. Você vai fazer, o Brasil é assim, Guto. E agora, sobre a adaptação, estou encerrando, sendo bem rápido, eu sei o quanto é difícil e a gente, numa situação de dificuldade, a gente acaba descobrindo que a gente pode muito mais, imagina, né? Então, por exemplo, eu estava com um problema na mão, no dedo mínimo da mão direita, eu sou destro, e 3 vezes por dia eu faço aplicação de gelo no dedo para diminuir a inflamação. Né? Aí eu comecei a usar o computador com a mão esquerda. Né? No começo foi difícil, mas agora eu já estou craque, agora eu estou ambidestro, entendeu? Então, eu uso o computador com as 2 mãos. Quer dizer, às vezes a vida nos coloca algumas pedras no caminho para descobrir o quanto a gente pode reinventar e se reinventar, melhorar. Essa montanha de pedras que foi colocada na vida do Guto, ele vai contar pra gente como ele superou, mas eu queria que ele falasse assim, especificamente da última viagem que ele fez, que eu confesso a vocês que eu queria ter ido junto. De verdade, eu queria ter ido nessa viagem. Ele vai contar, e pra gente entender o que é superação. Guto, conta. Bom, olha, Guto, dá licença, antes de você começar aí a sua narrativa, se você que acompanha o Planeta Letra quiser mandar perguntas para o Guto, nosso convidado, especialíssimo, você manda mensagens para o nosso WhatsApp, que é 11 99 338 5559, ou você pode mandar e-mail para @planetaletra.com.br, que no próximo programa o Guto responde. Guto, a palavra está com você. Ok, como a Lígia falou agora, eu gosto de viajar, eu gosto de manter uma certa independência. E há 3 anos atrás, eu recebi uma notícia não muito boa de saúde, e aí a minha médica disse, faça o que você tiver que fazer, adianta um pouco o processo. E eu queria tomar um espumante no Atacama, deserto de Atacama. E aí pedi a um amigo que fizesse um roteiro, e eu iria sozinho. Aí surgiram 11 amigos para não deixar que a viagem fosse monótona. E viajamos de carro, eu dirigindo. Saindo de Florianópolis, contra a ordem médica da minha médica, que disse que a gente ia pegar temperaturas muito baixas. E resolvi tomar o tal do champanhe em pleno deserto, dormir ao relento, como eu queria. E fizemos uma viagem de 11 mil quilômetros, rodando as 3, Argentina, Uruguai e Chile. Uma viagem magnífica, sem ter nenhum problema, graças a Deus, correu tudo ótimo, tudo bem. Mas, assim, foi uma viagem interessante, porque eu era o único cadeirante, e amigos, depois da 3ª cerveja, já esquecem mais o amigo lá atrás. Deixa ele um pouco que ele se vira.
Mas o que notei foi assim, ó, eu gosto de viajar e o Brasil ainda é muito carente. Você pode ir para um hotel 5 estrelas que você vai ter problemas de adaptação. O cadeirante, o banheiro é adaptado, mas eles botam as toalhas acima de onde você não pode pegar. Então, parece que o deficiente é manco só, mas ele tem altura. E lá fora, principalmente o Chile, a gente pegou hotéis bem simples e tudo, mas com adaptação. Então, eu fiquei até surpreso, porque aqui no Brasil, eu, cadeirante, que gosta de viajar sozinho, passo um pouco de dificuldade, inclusive em hotéis adaptados. Quando ele fala que ele gosta de viajar sozinho, o Guto, quando você sai com ele, não é você que pega o Guto, não. Ele passa na sua casa e te pega, né, Guto? Uma agilidade incrível, ele prefere. Mas, assim, isso levou 20 anos, né, Guto? Do acidente até agora, sim. Então, e nesses 20 anos, Guto, como foi, assim, essa adaptação para a sua vida profissional? Né? Como é que foi? Quer dizer, você mudou de área, mudou de ramo, você... por conta do acidente ou foi uma adaptação ao que você já fazia? Eu a vida inteira trabalhei no Estado. Então, a partir do meu acidente, eu também comecei a mudar algumas coisas. Por exemplo, o acesso, eu trabalhava no gabinete do governador e não tinha acesso, era escada. Eu fiz que construísse uma rampa, não só para mim, mas para todos que pudessem ir. E a partir do momento em que eu comecei a ter sucesso, casa noturna, banheiros, eu comecei a exigir um pouco mais disso. Tanto é que se você for hoje em Jurerê Internacional, todas as vagas do Beach Club foi eu que batalhei para ter. Um perigo, porque não funciona. ninguém respeita. Quando você chega lá, já está tudo ocupado. Mas a gente está brigando por isso. Você fala uma coisa errada e eu dou risada e você dá risada, mas acho que é de nervoso, de aberração. De aberração. Um absurdo, porque assim... Eu já estou assim, indignada com a história das 7 multas e acho interessante você falar isso dos beach clubs aqui, porque assim, eu sou paulista, eu sou paulistana, né? Eu estou aqui em Florianópolis há pouco tempo, mas assim, eu sinto uma diferença enorme já na educação entre esses dois estados. Por exemplo, eu estava até brincando agora com um amigo meu, o Fernando, que eu posso chegar em São Paulo e receber um monte de batida no meu carro. Por quê? Porque aqui em Florianópolis, o pedestre pisou na chave, me diga se eu estou mentindo, pisou na faixa, você liga o pisca-alerta e ele passa. Quer dizer, aqui é meio europeu mesmo, né? Se eu for fazer isso em São Paulo, gente, eu vou criar um engavetamento, porque as pessoas não são educadas para isso. E eu já fazia isso em São Paulo, não ligando o pisca-alerta, mas eu dava passagem, o pedestre está no lugar dele, né? Imagina a questão do cadeirante. Então, assim, quando o Guto fala que ele promoveu mudanças no trabalho dele, ele está falando de mudanças de aspecto físico. E a relação com as pessoas, você sentiu um olhar diferente das pessoas para você, Guto? Olha, Lígia, talvez assim, pelo jeito que eu sou, sabe, não, no meu grupo, na minha área, não senti, realmente não senti. Obviamente, do prédio, né? Claro, com certeza absoluta. Elevador cheio, ninguém sai para você embarcar. Então, isso não é em shopping, não, isso é no meu trabalho. Gente, daqui para frente, cadeirante tem prioritário. Vocês podem subir 4 andares de escada. Eu não posso. Então, começamos a tomar uma outra atitude que talvez as pessoas não já percebiam disso. Né? Vai no automático, né? Vai no automático, sabem, exatamente. Ninguém reclama. Ninguém reclama, tal. Então, como eu dirigia a minha área, eu disse, daqui para frente, cadeirante, não era no meu caso, qualquer pessoa com dificuldade vai ter acesso e alguém vai subir para a escada. Então, mas no meu setor, não percebeu isso? Não percebi isso. Até porque o Guto é uma figura ímpar mesmo, ele é cativante, ele tem um número de amigos assim absurdo, ele é muito querido, mas isso tenho certeza muito antes do acidente, né? Pelo jeito de ser do Guto, né? E nesse quadro que a gente está falando de inclusão, no caso aqui com o
Guto, nós estamos falando da inclusão de portadores de necessidade especial do aspecto físico, de um cadeirante, né? Guto, ao longo desses 20 anos, você participou de algum encontro, alguma sessão com algum deficiente que fosse visual ou auditivo, ou que tivesse uma defasagem neurológica, para tratar da inclusão sob um aspecto maior? Não, eu participo, assim, praticamente, quase que ativamente. Eu sou vizinho do Guga, que todo mundo sabe quem é o Guga. Eu acho bom você falar para as pessoas. O Guga é o Guga Kirten. O Guga Kirten, que é campeão de tênis e agora entre as 10 personalidades mundiais, o que é uma honra para nós, manezinhos aqui. E o Guga tem 2 sobrinhos com uma deficiência bem grave. Então eu participo junto com o Rafa de muita coisa do Instituto Guga Kirten, em certas, opinando, tentando ajudar, tentando fazer um canal entre a política e os políticos, né, na realidade, né? Então eu tento participar disso ativamente. Não é fácil, não é tranquilo, porque as prioridades não são essas. Como eu disse, o número de deficientes cresceu muito, daqui a pouco vai ser uma prioridade maior, mas por enquanto não é prioridade. Não é prioridade, e quando você no começo falou a questão da educação, não fomos educados para isso. Não. Né? Eu vejo na questão das escolas sem rampa. Sem rampa, sim. Né? Então não tem rampa, e você vai tratar da adaptação como se isso fosse um absurdo. Isso não é um absurdo, gente. O absurdo é ser absurdo você ter que fazer uma lei para isso, ou uma rampa. É isso que né? eu estou falando, né? Não tem um político que entre com um olhar já voltado para isso. Tem que ser uma conversa longa, tem que ser um monte de projetos. Não facilitam, digamos assim. Nós temos a Mara Gabrilli, que luta muito por isso. Bastante, né? Ela é uma lutadora, e ela é uma vencedora também, né? E você vai ver os projetos dela, são ótimos. São maravilhosos o trabalho dela. Quer dizer, precisa de gente como o Guto, como uma Mara Gabrilli, como um Guga, né? Eu conhecia, tive a felicidade de conhecer o Instituto. E me encantei, porque é um olhar para a inclusão, que é o olhar das possibilidades. E isso eu quero falar em todos os nossos programas. Quando nós lidamos com alguém de inclusão, a gente não pode olhar para a limitação, isso é um aprendizado. Nós temos que olhar para o potencial, é diferente. A pergunta que a gente tem que fazer quando a gente está falando com alguém da inclusão, com algum incluído, jamais pode ser, nossa, qual é a sua dificuldade? A pergunta tem que ser, vejam, eu comecei dizendo aqui, o Guto fez uma viagem, quer dizer, a competência dele, nesses 20 anos todos, né, o quanto ele teve que levantar, cair, para ter essa segurança e ter eu vou sozinho se ninguém for comigo, né? Isso é uma competência, isso é uma habilidade, é uma disponibilidade para a vida. Então, eu acho que isso é uma lição sobre um olhar de vista para qualquer tipo de inclusão. É para a inclusão cognitiva, então eu vou falar do disléxico. Gente, ele pode ler sim, de uma outra maneira, com muito treino ele vai ler. O Down tem sucesso atrás de sucesso, né, Guto? Eles têm um potencial maravilhoso e eu não estou aqui prestando uma coisa que, imagina, é real, né? Aquele que tem uma dificuldade enorme na comunicação, o autista, gente, eles têm um raciocínio, uma memória fantástica e são de um coração, de um afeto. Sim. Então, assim, é olhar para isso. Exato, você não pode tratar como tal, né? Como coitadinho, exato, né, Guto? Fala um pouco disso. Você foi tratado como coitadinho, Guto? Não, como é que você sentiu isso? Nunca me permiti, nunca permiti que as outras pessoas me tratassem, coitado, não. Tanto é que você nota isso, porque eu monto minha cadeira, desmonto minha cadeira, dirijo, saio sozinho, pego o avião, vou para Miami, dirijo. Eu tentei ser, apesar de eu ter uma limitação bem grande, minha lesão é muito alta, então me limita bastante, né? Mas eu procuro vai pra praia. Vou à praia. Aliás, faço
uma vida, Normal, moro né? sozinho, é quase que normal, digamos assim. Mas isso é muita luta e muita batalha. Sim, Tudo, bastante. de tudo isso que nós estamos falando, tem um detalhe que eu acho muito importante. Nem todo mundo tem o astral que você tem, o ânimo que você tem, ou encara a vida como você encarou, do tipo assim, não, eu ainda estou vivo, deixa eu ver como é que eu vou transformar isso. Sim, claro. Da mesma maneira que nem todo mundo encara assim, a gente acabou de falar aqui que a política, os nossos políticos não encaram assim. Então, se eu te perguntar 2 medidas importantíssimas que assim podem ser pequenas ou não, mas que o governo poderia fazer na esfera municipal, estadual, federal, para resolver os problemas de uma pessoa da inclusão. Eu acho que a primeira necessidade premente as crianças que precisam ter acesso à escola. Sabe? Uma criança não pode deixar de ir à escola porque a escola é um pouco antiga, é um pouco, né, não tem dinheiro para acesso, principalmente, né, porque é dentro da escola que vai se espalhar isso. Com certeza. Aí ela vai chegar. Infelizmente, é assim, porque a nossa Universidade Federal de Santa Catarina não tem acesso. Eu tenho 2, tanto na área de direito quanto na administração. Se eu chegar lá hoje, sozinho, para poder fazer alguma coisa, o estacionamento... Tem degraus, né? Tem todo tipo de dificuldade para eu não chegar até lá. Verdade, porque eu fiz como aluna ouvinte, eu fiz aulas no mestrado e doutorado do Direito e da Gestão do Conhecimento da Engenharia. Você tem razão. Então, né? eu acho que, se nós facilitarmos as escolas, até a mentalidade muda. De quem está assistindo, aquele que precisa entrar na sala de aula, como é que... E vai evoluindo. Isso é uma ideia que vai evoluindo. Eu, como sempre, eu tenho 39 anos de trabalho na escola, eu sempre falo que trabalhar com o incluído, quem ganha é você que não é o incluído. Porque, assim, você aprende a olhar com os olhos do outro, e isso é lindo, isso te traz uma satisfação de ver uma necessidade que para você não é necessidade, porque você liga o piloto automático e vai. Te ensina a olhar para o outro. Né? Então, a escola que não tem rampa, que não tem acesso, como bem disse o Guto, é uma escola que precisa se organizar, fazer a sua rampa e o seu elevador, porém, se tiver uma dificuldade ali financeira, não conseguir mobilizar a própria comunidade para fazer, carrega no colo, se vira, leva, mas jamais feche as portas e diga que essa criança não pode estudar aqui, porque eu não tenho elevador, eu não tenho rampa. Você tem um giz, você tem uma garganta de um professor, você tem carinho, você tem uma aceitação, não é? Você tem esse amor pela educação e pelo outro, carrega no colo, se vira, não é? Óbvio, tem que ser, tem que brigar. Infelizmente é isso, né? Mas eu digo assim, ó, tudo no Brasil é a longuíssimo prazo. E eu falei no sentido de essas crianças que estão vendo o acesso da outra, o movimento em prol de que a outra frequente. Amanhã ou depois vai ser um vereador, amanhã depois vai ser um deputado, amanhã depois vai ser um senador. A mentalidade dele com certeza já vai ser outra. Porque o que está aí não tem mentalidade nenhuma voltada para isso. Nossa, nem nada, gente, né, vamos dar uma olhada, vamos ver, traz um projetinho, isso rola na gaveta de qualquer um e fica. E fica engavetado. Né? Assim como é o caso das multas, né? Não tem gente preparada ao analisar lá de que, gente, a pessoa é cadeirante, ela parou na vaga, o carro está adesivado. Tem que olhar. Não. Eu estou muito chocada com isso, gente, porque assim, se dissesse que o Guto estava com um carro que não está adesivado e não está mostrando, que não era ele, Guto, dirigindo o carro dele, não, era ele, tinha adesivo, ele foi multado. Sim, quer dizer, é um país de ignorância, de ignorantes, né? É a ignorância do povo, do trabalhador, que não é bem formado para isso. Começa na formação? É isso que eu estou falando, então tem que vir lá de trás, temos que esperar a longo prazo que essas pessoas sejam educadas lá atrás para poder, quando frequentarem
Isso é um processo natural, né? Profissão que tiverem. A última multa foi ridícula, porque foi no Le Barbaroum, que é um bar novo, um beach club que nós temos aqui, razoavelmente novo, em que um desembargador amigo nosso é o dono, e nós pedimos a vaga, eu e ele. Nós pedimos a vaga. Devido ao espaço, foi feita só uma vaga, e na inauguração eu ganhei a multa. Eu fui usar a vaga, uma militar feminina multou. Ela te viu ali? Não, eu já estava lá, mas o menino que assim, não, o carro, meu carro tem um adesivo atrás e tem a autorização que vai em cima do painel. Ela não se deu o trabalho de olhar nada disso, ela simplesmente multou. Aí disseram assim, o condutor vai ter que se apresentar para nós não rebocarmos o carro. Aí eu fui até lá. Só que era uma inauguração, muita gente na fila. Eu razoavelmente conheço muita gente, começou um buchicho de indignação. E aí foi chamado reforço, foi chamado e ela disse assim, agora eu já dei a multa, você vai ter que recorrer. E aí eu fui recorrer e fui indeferido de novo, e aí também acabei pagando, porque custa R$59, acabei pagando ele. Não é inacreditável? Não é? Pior que é. Puxo. Olha, Guto, eu vou fazer aqui os comentários rápidos. Primeiro, sobre sua viagem para tomar champanhe no deserto do Atacama. Champanhe é a minha bebida predileta, aliás, é a única que eu bebo. Pode ser pedantismo da minha parte, mas eu não sei tomar outra coisa. Então eu não tomo sempre porque fica difícil por causa do preço. Eu não essa pessoa, mas eu gosto desse. Mas eu espero que o seu problema de saúde tenha se resolvido, apesar de toda a recomendação contrária da sua médica. Eu passei por uma situação semelhante. Eu fui diagnosticado nos Estados Unidos com... Eu fazia um tratamento no Brasil, fui para lá, porque não resolvi aqui, fui para lá. Fui em 5 hospitais e o diagnóstico se confirmou. Depois da 5ª visita ao médico, os exames e tudo mais, eu vou morrer mesmo, né? Eu vou para Miami e vou fazer compra. E fui lá e derreti o cartão de crédito. Mas, tipo, eu não vou pagar essa fatura mesmo, azar. Isso tem mais ou menos quase 20 anos. A fatura do cartão de crédito chegou, eu tive que pagar, não teve jeito. Graças a Deus. Olha, amém. Em relação ao elevador e as pessoas não saírem como prioridade ao cadeirante, gentileza no Brasil é palavrão. É verdade. Hoje em dia, não, quer dizer, do mais baixo calão. Né? Algumas pessoas, porque elas insistem em falar que que o outro é deficiente. Não existe deficiente. Eu acho que deficiente é aquele que pensa que quem tem necessidades com deficiente. E eu acho que muita gente no Brasil, a grande top de deficiência de neurônio. Uma pessoa que administra uma escola, uma repartição pública, um lugar público, que não uma dose mínima de raciocínio para perceber que é preciso criar condições de acessibilidade para as pessoas portadoras de necessidades especiais. Eu, outro dia, fiz um desafio ali, já nós vamos deixar isso para um outro programa, falar sobre raciocínio lógico, como estimular o raciocínio lógico. Né? É uma coisa simples, né? Raciocínio lógico é raciocínio lógico. Poxa, por que você ocupa a calçada se você sabe que tem cadeirante? Por que você entope a calçada de cadeira, de mesa de bar? Que na hora que o cadeirante chegar, a gente dá um jeito. Ora, já não chega o constrangimento de enfrentar a dificuldade que a própria condição proporciona, ainda você passar por esse constrangimento, pedir para as pessoas saírem porque você quer passar. Isso é um negócio absurdo. E a da multa é aquela coisa do Zé Simão. O Brasil é o país da piada pronta, né? O seu carro adesivado com autorização das autoridades, da repartição competente sobre o painel do carro. Quer dizer, ainda quer que você se apresente para não rebocar o carro. Olha, eu não vou nem falar o que eu estou pensando a respeito da multa, senão aí o programa não vai ao ar. É melhor não falar. Porque é um absurdo. Eu já vi muito absurdo, mas em todo caso, esse é mais um para a minha coleção.
Eu sei o quanto você ficou indignado, porque eu te conheço. Eu estou aqui olhando o tempo. Guto, a gente começou falando da questão do cadeirante. Como eu contei aqui para todo mundo, o Ucho e eu decidimos que no nosso programa, no Planeta Letra, toda semana falaremos sobre a inclusão. Ou nós vamos trazer alguém para falar conosco, e para nós para mim, assim, era muito importante que fosse o Guto, por essa garra de vida, por um revés que a vida deu, e ele fez disso, acho que é uma alegria de viver, porque se eu tiver que pensar hoje, um cara que vive bem, um cara feliz, eu digo sempre, é o Guto, pode perguntar para as meninas. Então, assim, porque tem uma sede de vida e vive a vida com, assim, dando alegria para quem quiser que está do lado dele, entendeu? Não tem tempo ruim com o Guto, isso eu acho muito legal. Mas, Guto, a gente hoje está falando de cadeirante. Abordando o tema inclusão, você acha que a gente poderia falar, além do cadeirante, nos próximos programas, você vê algum que seja mais importante que o outro, ou qualquer situação que leve a pessoa a ser o incluído tem o mesmo grau, entendeu? De importância, de dificuldade? Ou você tem um olhar que, assim, para esse é mais emergencial que se faça tal coisa? Eu acho que todos eles são importantes, mas eu acho que o necessitado visual, ele passa muito trabalho. A desinformação toda, ele precisa sempre, vai ter que ter sempre alguém. Eu ainda tenho uma certa independência. Você enxerga, você ouve, você fala, você se comunica, né? Me comunico. E um deficiente visual, ele já passa um pouco mais de necessidade, porque nem todo mundo, né? Alguns são mais. Mas esses que são mais prementes, assim, que são, como é que eu vou te dizer? Eu digo isso porque eu encontrei um elevador, querendo ir subir, e não tinha o elevador, não tinha informação nenhuma. Ele ainda estava dentro do elevador, indo e voltando, e eu entrei. A princípio eu não notei que ele não era deficiente, que ele estava de óculos. Aí eu pedi, né, por favor, você pode apertar o 8º para mim? E ele assim, você desculpa, eu estou subindo e descendo porque não entra ninguém, eu quero pedir. Aí começamos a conversar. E ele assim, gente, não tem informação. Olha que loucura. Aí eu acho que é bem mais complicado. Quem tem essa questão, né, dessa dificuldade visual, se comunica falando, gesticulando, ele tem a comunicação, mas ele não tem a visão. De repente, olha o que o Guto traz. Ele traz um encontro com uma pessoa que não enxergava, mas que dificilmente você identificava que ele seria ali um cego, porque ele estava usando um óculos e tal. Não tinha informação. Mas, de repente, olha o constrangimento dele, Guto. Porque, assim, eu tenho certeza que se fosse alguém como você, ia falar, você entrou, me ajuda, aperta tal. Sim. Nem todo mundo tem esse desprendimento, né? Exatamente. Né? A gente entra de costas e sai sem falar com ninguém, então... Exatamente, entendeu? Eu sou mais comunicativo, então eu pedi para ele. Ele começou a rir assim, não, eu estou subindo e descendo. Ai, gente. Como diz o Ucho fala aí, né, do Zé Simão, o Brasil é realmente o país da piada pronta. Mas ele realmente estava, de repente, rindo dele mesmo. Estou subindo e descendo até que alguém perceba a minha dificuldade e me ajude, né? Por isso foi tão marcante para mim essa coisa do cego, né? Porque as nossas calçadas, eles plantam um poste no caminho do... Fazem aquela, né? Ele vem, tem que desviar a lixeira. Se ele não tem a bengala ali, ele vai dar de cara. Ele vai machucar. Porque as lixeiras de prédios são nessa são na calçada, ali na faixa, né? Tudo é uma feita e adaptada. Não se pensa, na realidade, não se pensa no outro, né? Tipo. Que tem a dificuldade. Fala, Guto, eu faço aqui uma proposta a você, Guto. Você que circula aí por Floripa, sempre. Como você disse, é um manezinho da ilha. Eu faço uma proposta, que você pegue o seu celular
e comece a momentos de dificuldade que você enfrenta, vídeos pequenos, nós vamos colocar no ar para bater em cima dessas autoridades, Brasil inteiro. Obviamente nós vamos usar a sua disposição, desde que você aceite a nossa proposta. Já tinha, em 2009, eu tinha um projeto de alugar uma cadeira de roda aqui em São Paulo e sair pela cidade de São Paulo, pelo centro da cidade de São Paulo, com uma câmera escondida, gravando exatamente tudo o que acontece, o desrespeito das pessoas, as dificuldades e tudo mais. Mas você que está aí experiente nessa realidade, né, que a vida lhe impôs, então, se você topar, vai ser muito bacana, gente. O vídeo curto, você grava e manda, a gente vai arquivando, o Jaquidir depois ele dá uma geral aí no vídeo, monta, a gente faz uma sequência. Vamos fazer um reality show da necessidades especiais, porque acho que é merecido, merece. Com certeza, com certeza. Infelizmente, como sempre, o tempo é curto, o tempo aqui já. Mas o Guto vai voltar sempre para falar conosco. E assim, trazer mais sugestões do que a gente pode fazer, porque a ideia é melhorar sempre. Então, o recado, acho assim, que fica importante é olhar para essa questão do cego, a questão dos políticos olharem para a rua, para tudo isso, a formação das pessoas. Acho que é importante, né? É o que vai levar ao futuro. Não é, Guto? Qual seria a sua mensagem, assim? Guto, a gente está te falando assim, de frente assim, para políticos, para cidadãos como nós, assim, se você tem que pedir alguma coisa para a sociedade, o que você pediria, Guto? Olhem realmente com benevolência, porque nunca se sabe o que vai acontecer ali na frente. Né? Hoje você faz uma casa cheia de desnível, cheia de escada, mas você não sabe que a casa você pode escaverir nela e vai te adaptar toda ela para você usar. Então eu acho que o político tem que pensar nisso. Peraí, vamos preparar para o futuro. Só por meio da educação, somente com a educação. Não se faz por questão política, não se faz por direito, é somente por educação. Olha, o que ele fala vem ao encontro daquilo que a gente tem dito, né? Só por meio da educação é que você transforma as pessoas. E as pessoas transformam o mundo, né? E Paulo Freire já estava lá dizendo, né? Eu acho que é muito isso. Educação transforma as pessoas, né? Obviamente, é uma transformação genética para tudo. Com certeza. Uma vez que você pensa certo, passa essa transformação. Não, olha quanto desgosto, né, teríamos impedido se as pessoas fossem educadas. No mínimo 7 multamentos. Né? No mínimo um elevador onde o cego pudesse ou perceber que alguém entrou lá, uma informação. Né? Então, assim, é realmente olhar para o outro. Eu só quero relatar um caso, que assim, eu li um texto na internet ontem, que achou muito lindo. O título do texto é assim, eu estou escrevendo para você que estava ontem na piscina, e dizia para o meu filho, para de jogar água, é para você que eu estou dizendo. Meu filho é autista. Não adianta você dizer para ele. Entenda que ele estava numa piscina e você também estava na piscina. Se você não queria água, não estivesse lá. Sim. Mas podia ter dito para mim com outro carinho. E mesmo assim eu fui falar com você e você não entendeu. Então, assim, é a falta de educação, é a falta da informação. Né? Então, é isso. Da minha parte, eu agradeço muito. Saiba, Guto, que foi assim, maravilhoso você, para mim é uma honra. Você abriu o quadro da Inclusão do Mundo, das dicas que você deu. Né? A hora que você precisar, em todas as coisas. O Luxo te fez a proposta dos vídeos, eu vou esperar seus vídeos. Luxo? Que bacana se você fizer. Foi uma honra, Guto, ter você aqui. É o nosso presidente de honra aqui do Departamento de Inclusão. Pronto. É isso mesmo.
É isso mesmo. Obrigada, Guto. Imagina, um prazer foi meu. Um abraço grande hoje. Puxo, continuando, terminamos o nosso bloco da inclusão, mas nós temos aqui um assunto que foi abordado no programa passado e que nós temos uma espectadora aí do nosso programa, Maria das Graças de Rezende Andrade, e ela nos escreveu ela nos escreveu: a educação vem essencialmente de exemplos. Concordamos 100%, né? Como vamos formar uma criança onde não há pessoas com posturas e comportamentos exemplares? Começa na família, na própria escola, e os nossos governantes, né? Eu vou perguntar aqui para o Guto, né? O que ele responderia para ela, né? Como formar? Vamos ver a opinião de alguém que não trabalha diretamente na educação, mas que tem uma experiência de vida, né? Como é que você forma, Gu? Pois voltando àquela, eu acho que você tem que começar lá da base, né? Porque se você chegar na universidade, deixar na universidade para informar, eu acho que fica tarde. Eu acho que a formação, não sei, algum tipo de informação lá atrás, como uma matéria qualquer. Mas você acredita que isso começa em casa? Pelos pais? A educação começa em casa? Olha, vou te falar de mim. Eu até não ser cadeirante, eu não tinha informação nenhuma. Então eu fui ter todas as informações que eu fui buscar depois de ser cadeirante. Não vou te dizer que a minha família também, mas eu acho que a grande parte de amigos e tudo foi buscar informação depois que me viram cadeirante. Até então a gente não tinha que olhar. E você sente falta disso? Sim, bastante. Tanto é que hoje eu aqui no Campeche, fui atrás de 3 escolas, fiz acesso a um Ribeirão daí, eu procuro onde eu possa ter chance de funcionar. De êxito, né? De mostrar. Exato, passar essa informação, mesmo porque aprendi lá. Só que agora eu tenho esse objetivo de passar a informação que ela cresça o indivíduo. Porque esse indivíduo, quando for um representante, ele consiga tomar atitude, não depois a gente vê, depois a gente fala. E não é o depois, né? Não, quer dizer, permite a coisa, não é? Então a Maria das Graças, eu acredito que a educação começa em casa. Na formação de casa, o filho que vê o pai e a mãe lendo, ele tem grandes chances de ser um leitor. Né? O filho que vê o pai e a mãe o tempo inteiro com esse aparelhinho na mão, ele tem grandes chances de ter um viciado na tecnologia e não se socializar. Não socializar como nós. Né? Então, o exemplo está em casa. Né? Nós reproduzimos o exemplo do berço. Então, por favor, o obrigado, dá licença, vai fazer uma pesquisa, vai ler aqui, o interesse dos pais por ir à escola dos filhos. A escola tem obrigação de manter essa educação, de continuar essa educação, de permanecer firme nesse propósito, de ter pessoas educadas para que seja um mundo melhor. Fazendo um parênteses aí para tipificar a educação. Eu parei numa vaga de deficiente, ao lado meu parou um pai. A gente hoje não sabe quem é deficiente ou não, até sair do carro e a gente olhar, porque não adianta você. Mas como era uma caminhonete, eu já meio fiquei. E aí saiu o pai, saiu a mãe, e eu falei, quando eu vi que o menino era deficiente, eu falei que era uma vaga para deficiente. Nós temos essa necessidade de parar um pouco mais perto. Ele assim, não estou te pedindo opinião. E aí sai uma criança do carro. Aí eu digo, legal, você está ensinando o teu filho, né?
Aí meio que se irritamos ali na hora e tal, mas é esse tipo de educação que eu falo. Que não tem esse olhar voltado e não passa para a geração futura. Olha, foi o melhor exemplo, Maria das Graças, da resposta que a gente tem para você. Começa em casa assim, olhando o exemplo dos pais que os filhos vão reproduzir. E a escola continua, porque a escola vai socializar. Né? Ela vai escolarizar, ela vai socializar. E a gente tem que socializar alguém que já tem uma base, Sim. que seja o exemplo daquilo que vem de casa. E o governo tem que estimular a formação dos professores, as palestras, com bons programas, né? O luxo. Olha, você, Lígia, sabe muito bem que eu tenho uma preocupação enorme em relação à formação do cidadão, né? Do brasileiro, para que ele tenha condição de adquirir conhecimento e experiência e informação para se transformar num cidadão, para que ele aprenda o que é cidadania, o que é respeitar o próximo. Eu acho que a gente vive num mundo de tecnologia que vai mudando a cada instante, e isso vem provocando um conhecimento cada vez mais raso. E isso me preocupa porque fico pensando no que será o futuro do Brasil. Né? O que será do Brasil nos próximos anos? Daqui 20. Eu faço da minha vida uma reunião de pequenos detalhes. Eu vou prestando atenção no cotidiano, pego uma informação aqui, acolá, e vou juntando, eu faço um bolo enorme. E toda vez que eu olho para o bolo, eu fico desesperado. E eu conversava com a Lígia aqui sobre... Eu fui até a barraca do pastel na feira, tinha uma senhora que recebeu uma senha número 100. Não que fosse... É uma senha que ela é rotativa. Depois, o sujeito que pegou o pastel para ser número 100, a senha volta, e eventualmente a senha. Ela ficou olhando para a senha, né, como se não entendesse que o hieroglifo que estivesse ali. Aí ela perguntou para uma senhora do lado, que fala esse número aqui? A mulher do pastel ia chamar aquele número, ela não sabia que número era. Pois bem, eu já achei aquilo, sabe, aquilo me matou. Bom, eu, no final, agora no feriado aqui em São Paulo, foi dia do aniversário da cidade de São Paulo, eu descobri, descendo o elevador, que eu estava indo para comprar na papelaria, material para o escritório, e eu descubro que essa senhora, em número 100, ela trabalha no prédio onde eu moro. Né? E eu estava descendo, eu moro no último andar, o elevador parou no meio do caminho, eu perguntei que andar a senhora vai. Né? Ela falou assim, depois do subsolo. Aqui tem dois subsolos. Eu falei assim, senhora, garagem ou na segunda garagem? Ah, é na primeira. Então tá bom. Ok. Aquilo já me deixou, assim, corroído. Né? Porque não é possível. Né? Pois bem, aí eu vou para uma grande rede de papelado de escritório, como disse, e numa região da cidade onde o poder aquisitivo é um pouco. Por consequência, em termos hipotéticos, o conhecimento das pessoas também deveria ser mais elevado. Eu estou lá na papelaria, olhando no corredor, aqui, famílias comprando material escolar, uma menina, por volta dos seus 14, 15 anos, com a lista de material. E a mãe, o mesmo corredor, e ela pergunta para a mãe, mãe, estão pedindo aqui na lista caneta, o que é isso? Eu parei. Eu não sabia se eu olhava para a mãe ou olhava para a filha. Com uma caneta esferográfica, gente. Essa coisa que você falou, Lígia, do celular, fico o dia inteiro no celular, até já tem gente doente da coluna e por aí. Como é que alguém não sabe o que é isso? Aí a mãe falou, não, é caneta Bic. Olha, eu pensei em explicar. Falei, não. Eu falei assim, olha, eu não vou perder meu tempo, nem vou me irritar. Até porque a pessoa, a mãe, certamente não sabe por que se chama caneta esferográfica. É esferográfica por uma questão. Você tem um cone na ponta e tem uma esfera. A tinta que está naquele tubinho plástico cai por gravidade, a esfera roda e vai colocando a tinta. É isso, nada mais do que isso.
Aliás, o processo de fabricação do grafite é uma coisa espetacular. É uma coisa assim, a fabricação de caneta, desde da produção da esfera, que precisa ser uma coisa assim, de uma precisão, né? Até o teste, a embalagem, é uma coisa maravilhosa. É um negócio sensacional. E, obviamente, que a mãe não sabe, a filha não sabe que é caneta esferográfica, e a mãe não sabe por que a BIC é uma caneta esferográfica. Aliás, só que a gente está falando das falências do Estado e tudo mais, que o nosso Planeta Letra trata de educação. O material escolar tem 47% de impostos. Então, 47% de impostos. Sobre esse assunto, Ucho, porque a produção já está aqui nos mostrando que acabou o nosso tempo, a gente pode falar no próximo programa. Com certeza. Ano letivo, vamos falar sobre a questão dos impostos e sobre o material escolar. Gostei desse assunto para a próxima pauta. Maria das Graças, eu espero que a gente tenha respondido a sua pergunta. Obrigada por participar conosco e mande para nós, todos vocês, novas sugestões. Eu vou me despedindo por aqui e deixo para o Ucho finalizar o nosso programa. Olha, muito obrigado a você que nos acompanhou aqui no Planeta Letra. Obrigado ao Guto, mais uma vez. E você pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp, o WhatsApp do Planeta Letra, que é 1199-330@planetaletra.com.br. Desculpa. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite. Espero você na próxima terça-feira.